O Senhor é a nossa estrutura. Amém? Essa vai ser a palavra pregada aqui hoje. E como firmamento dessa palavra, eu vou ler com vocês o Salmo 125. A palavra diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, dado aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a justiça. O Senhor trata com bondade aos que fazem bem, mas o que tem o coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor trará castigo, e dos malfeitores hajará castigo e hajará paz em Israel. Amém? A palavra está dizendo o que, irmãos? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Por que eu coloquei o tema? Por que eu coloquei o tema que o Senhor é a nossa estrutura? Porque Deus, nessa palavra que Ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O monte de Sião é uma estrutura de terras rochosas, aonde elas estão extremamente firmadas na terra, no chão. Ela não se movimenta com vento, com chuva, ela não se movimenta com terremoto, ela não se movimenta com qualquer tipo de coisas da natureza que possa acontecer contra ela. E eu coloquei que o Senhor é a nossa estrutura, porque a partir do momento quando a gente começa a ter uma vida com Deus, a partir do momento que a gente começa a ter os caminhos na presença de Deus, tudo passa a ser mais forte, tudo passa a ser mais resistente. Quando você começa a andar na presença de Deus, quando você começa a frequentar os caminhos do Senhor, você se torna como um monte de Sião. Pode vir a fome, a tristeza, perseguição, pode vir sobre a tua vida tudo aquilo para tentar rachar a tua estrutura física, para tentar te jogar na cama, para tentar fazer com que você perca a esperança de viver. Quando você passa a ter Jesus Cristo na tua vida, a tua estrutura começa a ser fortalecida. Irmãos, ninguém constrói uma casa sem começar pelo alicerce. Ninguém começa uma construção sem primeiro preparar aonde vai as colunas. Ninguém começa a erguer um prédio se não tiver ferragem e concreto produzido adequadamente para sustentar os andares que vão um em cima do outro. Quando o salmista ele começa a declarar esse salmo, ele está falando na confiança. Os que confiam no Senhor. Muitas das vezes a gente perde a confiança em tudo aquilo que está na nossa vida. A gente perde a confiança no nosso trabalho, a gente perde a confiança no marido, na esposa, a gente perde a confiança no ente querido, a gente perde a confiança de prosseguir, mesmo vendo o que os nossos olhos não enxergam. Por que isso acontece? Porque a confiança, às vezes, ela é algo que se perde. E quando ela se perde, a nossa vida ela torna-se uma vida frágil. E quando o salmista fala, os que confiam no Senhor, os que têm Deus na vida, os que têm o Senhor na vida,
Os que andam com o Senhor vão sempre estar de pé, vão sempre estar na presença do Rei, na presença do Deus vivo. E através dessa presença, a tua vida será uma nova estrutura. A tua vida será guardada por um Deus. E pode vir perseguição, pode vir sobre a tua vida a inveja, pode vir sobre a tua vida trabalho de feitiçaria, trabalho de macumbaria, e você não vai se abalar mais. Você não vai mais cair, porque aquilo que está com a sua vida, aquilo que está guardando a tua vida, ele te fortaleceu e faz você se tornar cada vez mais forte. O apóstolo Paulo sempre dizia que ele se gloriava, o apóstolo Paulo dizia que ele se gloriava nas perseguições, na fome, nas injustiças, porque quando ele estava fraco, ele estava forte. Ele sempre dizia isso, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Por quê? Porque quando a gente está fraco, a gente depende de Deus, a gente busca Deus, a gente confia no Senhor, a gente coloca a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele vai resolver, sabendo que Ele vai entrar com providência, sabendo que Ele vai tomar posse da nossa causa. E eu faço uma pergunta para vocês hoje aqui na live: o que você precisa hoje do Senhor? O que vocês precisam hoje? O que significa a palavra confiança? É a crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência e discrição. A crença de algo que não falhará, de que é bem feito ou forte ou suficiente para cumprir a sua função. E quando a Bíblia fala em relação à confiança, a confiança ela vai trazer através de Deus para a nossa vida. A confiança vai trazer através de Deus para a nossa vida um estado psicológico forte. A nossa mente vai se tornar cada vez mais forte. A nossa vida vai se tornar cada vez mais forte. Irmãos, é muito difícil. A gente ouve uma palavra como essa, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É muito difícil a gente olhar para o nosso estado atual, para a nossa vida atual, para os nossos momentos atuais. É muito difícil no estado que a gente se encontra agora, de depressão, tristeza, angústia, batalhas, lutas. Você ouvir uma palavra como essa e falar assim: nossa, mas como que o meu estado que eu estou agora, como a estrutura que eu estou agora vai se manter de pé, mesmo eu estando passando por isso? O segredo está na confiança em Deus, na confiança em Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente ora na live aqui, a gente não ora em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de João, em nome de Tiago. A gente ora em nome de quem? De Deus e de Jesus. E quando a gente faz uma oração direcionada, aonde a nossa confiança está firmada, milagres acontecem. Doenças vão embora, enfermidades vão embora, depressão vai embora, e aquele que estava cativo é liberto. Porque a confiança em Deus não é uma confiança na polícia militar,
não é uma confiança no médico, não é uma confiança no pedreiro que está mexendo na tua casa, não está estruturada em pessoas terrenas que são frágeis e fracos. Mas a confiança em Deus, ela traz um suporte em todos os momentos da nossa vida que vivemos, em toda a dor que passamos, enfrentamos. Por quê, irmão Paulo? Porque Jesus gerou cada um de nós. Quem colocou o coração para bater dentro de você foi Ele. Quem colocou o seu cérebro para funcionar? Quem colocou o teu rim, os teus braços, perna, a tua boca, teu olho? Foi Ele. Ele gerou, Ele preparou que você viesse à terra. E você está respirando nesse instante porque Ele permitiu. Então a confiança não está no homem, está no Criador. O Criador é aquele que além de criar, Ele conserta. Ele tem o poder para consertar, para restaurar, para transformar. Deus, Ele tem o poder para mudar cativeiros e circunstâncias. Quando o salmista ele fala, quando ele declara o verso 1, ele fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A palavra está falando que, além de você não ser abalado, você ainda vai permanecer para sempre. Você ainda vai se manter de pé para sempre. Se você tombar na terra, você tem ainda a chance de viver na eternidade, de viver o melhor que o Senhor tem preparado para vocês. E eu faço uma pergunta para vocês hoje. A situação que vocês se encontram hoje, a situação que vocês se encontram hoje, vocês acham que é irreversível? Pai, Senhor Geraldo, meu amigo, vocês acham que é irreversível? Vocês acham que o que vocês estão enfrentando hoje, Deus pode fazer algo ou não? Ou a tua estrutura, a palavra que eu escrevi, o Senhor é a nossa estrutura, ou a tua estrutura hoje, ela não tem mais lugar, ela está perdida, a tua estrutura, ela está se desfazendo, a tua estrutura, ela está se definhando, você não consegue mais ter vida, você não consegue mais viver, você não consegue mais ser feliz, você não consegue mais ter alegria no coração. Você acha que a tua situação e a tua estrutura é irrevogável, ela não pode ser mudada, ela não pode ser transformada. Eu falo para vocês, com a autoridade que Deus deu para mim, com a autoridade que Deus colocou nas minhas mãos, que a tua estrutura, se você tiver fé e confiar no Senhor hoje, ela é renovada, transformada e refeita, e você será como os montes de Sião. Pode vir a chuva, o vento forte, o fogo, mas não vai ser abalada. Deus vai mudar a tua história, o teu cativeiro, a tua batalha se encerra hoje. Quem crê, dá um glória a Deus para mim aí. Quem crê? Esse Deus está aqui com a gente aqui. Por que, irmão Paulo, você tem tanta certeza no que você prega? Por que, irmão Paulo, você tem tanta certeza no que você diz? Por que, irmão Paulo, você fala com tanta autoridade? Por que o irmão Paulo fala assim? Porque Deus, Ele ainda opera milagres, maravilhas, prodígios e ainda liberta os cativos. Nossa, irmão Paulo, mas como você tem essa certeza toda aí? Porque os meus olhos de carne contemplam a glória de Deus todos os dias que eu tenho feito visitas, que eu tenho abençoado as pessoas com oração. Deus tem curado, Deus tem trazido a libertação,
Deus tem trazido o renovo espiritual. Eu quero saber hoje nessa live, quem está precisando aqui de uma nova estrutura, que o seu corpo venha a ser renovado, transformado, que a tua vida venha a ser restituída, e que você possa se tornar como o monte de Sião. Quem precisa disso aqui hoje? Quem precisa ser assim, transformado e renovado? Eu falo uma coisa para vocês, amados irmãos. Jesus quer restaurar estruturas hoje aqui. Através dessa palavra, Jesus vai restaurar estruturas. E tudo buraco que o diabo abriu em você aí, hoje Deus tampa o buraco. Ele passa uma massa para tampar esse buraco. E Ele vai trazer uma nova cor para a tua estrutura. É a mesma coisa que uma casa sendo restaurada. A casa, quando você olha para ela, ela está destruída, as paredes trincadas, a pintura descascando, as madeiras opacas. Mas quando chega ali um pedreiro e um pintor, e aquela pintura começa a ser refeita, e a casa começa a ser rebocada, e as madeiras pintadas, aquela casa se torna uma nova estrutura, e aquela casa ela tem um novo valor. Esse novo valor, ele é estendido, por quê? Porque ela teve uma valorização. E quando Deus tocar na vida de vocês, hoje vocês passam a ter um novo valor para Ele. Porque Ele está entrando com providência. E Ele vai entrar com providência, fazendo com que vocês venham novamente a ter uma nova estrutura. E eu quero fazer uma oração com vocês agora. E Deus, através dessa pequena oração, Ele vai restaurar estruturas e vai trazer para você uma nova vida. Quem crê no que eu estou falando aqui? Ou eu estou falando ao vento? Quem crê que Deus hoje transforma a tua estrutura? Meus irmãos? Quem crê? Meus irmãos? Quem crê? Deus é fiel. Deus é fiel. Coloca a mão no coração de vocês aí. Coloca a mão no coração aí. Eu vou até trocar o louvor aqui. Coloca a mão no coração aí, em nome de Jesus. Senhor Deus, diante da Tua promessa e da Tua palavra, Pai, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eu creio, Pai, que uma nova estrutura será gerada agora. Essa vida que está aqui, Pai, vai ser agora restituída. Todo buraco que foi aberto, toda brecha que foi aberta, tudo aquilo que o diabo preparou contra a tua vida, meu irmão, minha irmã, nesse instante o Senhor está restituindo. Os anjos que estão aqui comigo na live, aonde tiver uma legião trabalhando aí, aonde tiver um espírito das trevas trabalhando, aonde tiver um demônio alojado na área sentimental, na enfermidade, aonde entrou contra essa vida, para trazer a ela a tristeza, para trazer a ela o desânimo, eu repreendo agora pelo sangue do Cordeiro. Espírito, ouve a minha voz, ouve a minha voz agora, com a autoridade que Deus colocou em minhas mãos, eu cesso o teu trabalhar, através do sangue de Cristo, a macumba que foi feita contra essa vida, a palavra lançada, tudo aquilo que entrou contra essa vida, a enfermidade, a doença,
Pelo sangue de Jesus Cristo agora, pega a tua bagagem. Potestade do inferno, eu dou uma ordem para você. Sai dessa vida agora. Miguel, Gabriel, Rafael, os anjos que estão aqui. Pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, cai por terra agora. Todo mal, sai! Em nome de Jesus.